boa tarde. Bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre o Plano Estratégico de 2050 e o Plano de Negócios 2025-2029. É uma grande alegria estar com vocês hoje. Hoje teremos a oportunidade de participar de discussões com a nossa alta administração e visando otimizar o nosso tempo aqui, iniciaremos com a fala da nossa presidente Magda, seguida pelo nosso CFO Fernando. Em seguida, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Vale lembrar que já está disponível no nosso website de Relações com Investidores a apresentação dos planos com o detalhamento completo. Este evento ele está sendo apresentado em português com tradução simultânea para o inglês. Os links para os ambos idiomas se encontram na nossa página de Relações com Investidores. Estão presentes hoje conosco Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, Daniel Correia, representando Cláudio Schlosser, diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Fernando Melgarejo, diretor executivo financeiro de Relacionamento com Investidores, Mário Spinelli, diretor executivo de Governança e Conformidade, que está online nos acompanhando, Maurício Tomasquim, diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade, Renata Baruzzi, diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Silvia dos Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção, e William França, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, além de demais executivos da companhia. Para iniciar, passo a palavra para a nossa presidente Magda Chambriard para suas considerações iniciais. Por favor, Magda, pode vir aqui ao púlpito para suas considerações. Prezados analistas, prezados investidores e a todos que nos ouvem, muito boa tarde. Uma alegria grande estar aqui hoje apresentando o nosso plano de negócios 25-29 e o nosso plano estratégico 2050. Ambos construídos com muita racionalidade, com muito realismo, com o compromisso de gerar valor para os nossos acionistas, sejam eles governamentais ou privados. O tempo é curto e nós vamos fazer questão de deixar espaço para as perguntas de vocês. Então, eu vou sintetizar as nossas principais propostas para a geração de valor a longo prazo. Mas, antes disso, eu vou lembrar para vocês que nós temos alguns assuntos paralelos, convergentes com a ideia da divulgação do plano de negócio, do plano estratégico, que mostram para vocês o quanto esse plano é sólido, o quanto esses planos são sólidos e como é que nós vamos ser capazes de entregar o prometido. Então, a primeira coisa que eu lembro para vocês é nossa decisão de ontem de pagar os dividendos extraordinários. Isso era um compromisso, isso foi realizado a contento, e isso reforça nossa tese de que a Petrobras não está interessada em empilhar dinheiro. Havendo possibilidade, havendo caixa e havendo dispositivo suficiente para financiar nosso plano de negócios, não há por que a Petrobras estocar dinheiro e eles serão destinados aos nossos investidores através de dividendos, sejam eles ordinários ou extraordinários. Uma outra questão que eu quero mencionar para vocês diz respeito à execuabilidade do plano. Quando a gente olha para um plano 24-28, por exemplo, a gente enxerga um plano que foi desenhado com muita perseverança, com muita transparência, com muita ética, mas é um plano que, quando chegou no segundo trimestre de 2024, nós percebemos que o comprometido em termos de investimento de CAPEX não estava sendo 100% realizado. Na verdade, nós estávamos realizando 30% a menor.
revimos isso no final do segundo trimestre. Nós ajustamos o CAPEX do investimento, ele deixou de ser 18, passou a ser 14 bilhões de dólares, uma diferença de 4 bilhões, mais ou menos 30% do total. E aí a gente revê isso tudo, ajusta procedimentos internos, trata da transversalidade dos processos, agiliza, ganha eficiência e a partir de agosto, então, a gente passa a entregar 100% de realização de CAPEX. Então, desde agosto de 2024, nós vimos honrando todos os nossos guidances, tanto de investimento quanto de produção de petróleo e gás. É isso que dá para vocês a garantia que o que nós estamos apresentando é real, é factível e será motivo de muito empenho e muita dedicação da Petrobras como um todo e de todo o seu corpo técnico. Investir, obviamente, é a nossa prioridade, né? Nossa política estabelece pagamentos de dividendos somente após a garantia da viabilidade dos investimentos previstos no nosso plano de negócio. Foi por isso que, quando a gente divulgou o resultado do terceiro trimestre, muita gente perguntou, mas vem cá, e os extraordinários? E a gente disse assim, espera um pouquinho, eles virão junto com a aprovação do plano de negócios, porque o plano de negócios é premissa básica para a divulgação dos dividendos extraordinários, né? A gente tinha que ter a garantia, como o Fernando Melgarejo, diretor financeiro, insistiu muito e vem repetindo, da financiabilidade do plano. Garantida a financiabilidade do plano, de novo, não há por que não pagar os dividendos, sejam eles ordinários ou extraordinários. Passando ao plano, né? Nossos investimentos totalizam 111 bilhões de dólares no quinquênio, né? Nos próximos 5 anos, nós estaremos investindo 111 bilhões de dólares. Desse total, 77 bilhões de dólares serão destinados ao segmento de exploração e produção. Isso quer dizer que exploração e produção persiste sendo o foco da companhia. Esse segmento é a nossa prioridade, portanto, em alocação de capital. Aqui cabe mencionar uma questão em relação a esses 111 bilhões. Alguns me perguntam assim, mas esse investimento não cresceu pouco comparado aos 102 do plano anterior? E a nossa resposta é, sim em relação ao planejado, não em relação ao efetivamente realizado. Se a gente considerar o que vinha sendo efetivamente realizado no plano anterior, até julho desse ano, nós podemos ver que esses 111 bilhões de dólares representam, na verdade, um acréscimo de investimento da ordem de 35%, portanto, não é pouca coisa, não. É bastante coisa o número de projetos e o número e o valor do investimento que nós estamos agregando ao processo produtivo da nossa companhia. Nós vamos entregar uma produção crescente de petróleo e gás. Nós vamos estar em ramp-up de produção até cerca de 2030, 2032, né, com resiliência econômica, ambiental, caracterizadas por break-evens muito baixos. Nossos projetos, em média, passam por um preço de petróleo, cenário de robustez de $45 por barril, ou seja, o que nós estamos falando aqui são de projetos extremamente sólidos, extremamente rentáveis, que passaram por 3 instâncias de 3 cenários diferentes, cujo principal cenário mais desafiador considera o petróleo a $45 por barril. São projetos de baixa pegada de carbono, também projetos em sintonia com todas as demandas planetárias aí
de redução de emissões e redução de gases de efeito estufa. Eu gosto de dizer que todos esses projetos e a carteira de projetos da Petrobras, eles estão em plena sintonia com todos os cenários previstos no Acordo de Paris e, portanto, em plena sintonia com as políticas do governo brasileiro de transição energética. Já em 2025, a gente projeta uma produção de 2,3 milhões de barris de petróleo por dia. 2024 foram 2,2, né? Então, nós estamos projetando para o ano que vem um acréscimo de produção de 100 mil barris por dia, isso aí em relação ao anterior, né? Média esperada para 2024. Entre 2027 e 2029, serão 2,5 milhões de barris por dia de óleo. Se a gente considerar barris de petróleo equivalente, serão 2,8 milhões de barris, a parcela da Petrobras nos projetos operados pela companhia. Nós vamos persistir nesse patamar de 2027 a 2029, o que nos posiciona como uma das únicas companhias com crescimento e em ramp-up de produção na indústria do petróleo. E para a gente perpetuar esse valor para a sociedade e para os nossos acionistas, nós vamos envidar todos os esforços da companhia, da diretoria, meu próprio, do corpo técnico, para perseguir alguma coisa que a gente já vem conseguindo e já é real a partir de agosto desse ano, repito, que é realização de 100% do CAPEX planejado e produção dentro e perfeitamente aderente aos guidances do nosso planejamento estratégico. Quando a gente fala em ramp-up até 2030, né, a gente fala também de um pico de produção em torno de 2030. Nós trabalhamos com um recurso que é não renovável e, portanto, esse recurso passa por um pico de produção e, a partir daí, então, a gente tem um declínio natural, né? Esse declínio natural é para ser enfrentado no nosso planejamento estratégico, ele é enfrentado em função de reposição de reservas, sejam elas fruto de exploração na margem equatorial brasileira, na bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul, no próprio offshore do Sudeste brasileiro ou fora do Brasil, seja na América do Sul, seja na margem atlântica do continente africano. E aí vocês podem me perguntar, e por que isso, né? E eu digo para vocês que é porque, ainda que nós tenhamos uma perspectiva de demanda decrescente do petróleo, todos os nossos cenários, inclusive os cenários considerados no Acordo de Paris, consideram que o petróleo ainda será muito importante e extremamente relevante no ano de 2050. Portanto, de aqui até 2050, nos próximos 25 anos, pelo menos, a Petrobras terá foco, sim, na exploração e produção de petróleo, embora esteja investindo em diversidade de fontes, em energias cada vez mais renováveis. Nós discutimos no âmbito desse planejamento estratégico, isso foi uma premissa do plano, né? O que representa a Petrobras para a sociedade brasileira. E chegamos a um número que eu gostaria de dividir com os senhores, porque é um número extremamente interessante. Chegamos à conclusão e medimos isso, que a Petrobras é responsável pela geração de 31% de toda a energia primária consumida no Brasil. Então, se nós quisermos ter no Brasil uma Petrobras com a mesma relevância que ela tem hoje, né, no ano de 2050, nós teremos que ter uma Petrobras crescendo ao passo do Brasil.
Se o Brasil cresce aí 2,5% a 3% ao ano até 2050, isso significa um aumento da ordem de 60% do consumo de energia primária. Ora, para mantermos os mesmos 31% de oferta de energia primária ao mercado, a Petrobras precisa crescer ao longo dos próximos 25 anos, pelo menos 60%, e é isso que o nosso planejamento estratégico está endereçando, né? No que diz respeito ao Brasil, eu lembro que o petróleo é hoje nosso principal produto de exportação. É o principal produto de exportação da pauta de exportação brasileira. O petróleo hoje superou a exportação de minério, o petróleo superou a exportação de farelo de soja, do agronegócio, e nós somos hoje responsáveis pelo primeiro produto de exportação brasileiro, que é o óleo cru. Petróleo, né, petróleo no Brasil significa o seguinte: o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos 10 maiores produtores de petróleo, um dos 10 maiores exportadores de petróleo, em função da atuação da Petrobras, e é hoje também um dos 10 maiores mercados consumidores de combustíveis líquidos do mundo. Então, é disso que nós estamos falando, e nós vamos enfrentar o desafio do suprimento de energia desse país grandioso e continental que é o Brasil. E é por isso que eu digo que vamos fazer isso, mas vamos fazer isso com um petróleo com a menor pegada de carbono, uma pegada de carbono que é a metade da média mundial. Nós vamos fazer isso fornecendo produtos derivados de petróleo cada vez mais limpos, cada vez mais renováveis. Nós temos aí esforços na direção de gasolina net zero, nós temos esforços na direção de diesel coprocessado com óleo vegetal, nós estamos indo na direção do etanol, do SAF, do EFA e por aí afora. Então, combustíveis cada vez mais limpos, cada vez mais renováveis, gerando riqueza para os nossos investidores, sejam eles públicos ou privados, e para a sociedade brasileira como um todo. E é por isso que a gente não tem nenhum medo de dizer que se o Brasil parasse de produzir petróleo através da Petrobras, o mundo provavelmente ficaria mais sujo, com mais emissões, esse petróleo teria que ser importado e emitiria certamente o dobro do que nós emitimos. Os produtos derivados de petróleo seriam importados e mais poluentes do que os que nós produzimos. O planeta ficaria mais sujo, mas certamente o Brasil ficaria muito mais pobre. É isso que a Petrobras representa para o nosso país, é isso que a Petrobras representa para a sociedade brasileira, e é isso que a Petrobras representa para os seus acionistas, sejam eles governamentais ou privados. Uma outra questão que nós estamos tratando e fazendo questão de ressaltar é que, para nós, todo óleo importa, né? Não importa se é mais óleo, se é menos óleo, se é muito óleo, se é pouco óleo. Nosso negócio é produzir petróleo e esse petróleo importa para nós, né? E esse petróleo dá lucro para nós, e nós vamos fazer dinheiro com esse petróleo. Petróleo e gás fomentam o desenvolvimento tecnológico do país, fomentam o desenvolvimento econômico e social do nosso país, né? E principalmente dá lucro, dá muito lucro. E é isso que nós vamos perseguir, acreditando que no Brasil a gente não pode se dar ao luxo de abrir mão da indústria do petróleo e do protagonismo do petróleo na carteira de projetos da Petrobras.
esse petróleo está contribuindo, além disso, decisivamente na geração de emprego e renda do nosso país. Senhoras e senhores, analistas, investidores, ao mesmo tempo que nós priorizamos o petróleo e gás, nós estamos nos preparando para a transição energética. Uma realidade que já é uma realidade existente no nosso presente. Nós não estamos falando de futuro, não. Nós estamos falando de presente. E entendemos que não tem nenhuma dicotomia em qualquer situação da coexistência da produção de petróleo com a transição energética. Transição energética é possível, sim, em um cenário de produção de petróleo e gás. Até porque, na prática, entendemos que o mundo não pode prescindir das energias fósseis enquanto expande a oferta das suas energias renováveis. Vai ser o petróleo o dono da conta a pagar pela transição energética e nós estamos muito cientes e convencidos disso. Nosso plano de investimentos, né, aquele de 111 bilhões de barris, barris não, né, dólares, né, aquele de 111 bilhões de dólares, onde 77 bilhões são relativos à exploração e produção, ele prevê investimentos em baixo carbono de 16,3 bilhões de dólares. Isso significa 15% do nosso CAPEX. Nosso investimento total do quinquênio está alocado, sendo 15% referido a projetos de baixo carbono. Esses projetos, aproximadamente 1/3 deles alocados à descarbonização das nossas atividades. 2/3 direcionado a oportunidades em energia eólica, solar, hidrogênio, captura de carbono, bioprodutos e, em especial, a novidade desse plano. Estamos voltando, no âmbito desse plano, para o etanol. O etanol é o principal competidor da gasolina. Nós temos um país único do mundo que tem uma frota flex, uma frota que pode consumir tanto etanol quanto gasolina. Só que esse competidor da gasolina, no começo desse ano, ele era mais viável que a gasolina economicamente em mais de 20 estados brasileiros. Recentemente, ele era mais viável que a gasolina em 15 estados brasileiros. A Petrobras está no etanol desde a década de 70. Recentemente, a Petrobras foi retirada do etanol. Nós estamos voltando para o etanol. Nós temos um DNA da molécula, né? Quando a gente fala em transição energética, a gente fala de uma transição energética relacionada à molécula mais verde, né? Fruto de óleo vegetal, fruto de resíduo animal, etc. E estamos falando de elétron, né? Aqueles que vêm das eólicas, das solares, etc. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos equilibrando essa conta um pouquinho mais e introduzindo uma tônica maior na molécula. É por isso que nós estamos voltando para o etanol. Por que isso? Porque para a distribuição de líquidos, a gente tem infraestrutura, a gente tem tancagem, a gente tem dutos. A Petrobras tem o DNA da molécula. Para nós, o elétron é mais difícil. Para nós, o elétron exige uma construção de uma infraestrutura maior. A molécula nós já temos parque instalado. Então, é por isso que nós estamos considerando o etanol, é por isso que nós estamos voltando para o etanol, e estamos voltando para o etanol de forma a ser um operador relevante da movimentação de etanol no Brasil.
Bom, gente, senhoras e senhores, né? Nós também vamos buscar gerar valor com integração. Quando a gente fala de integração, a gente fala de integração no refino, com base numa perspectiva de que a demanda brasileira será mais resiliente do que a demanda global e vai demandar combustíveis fósseis, sim, mas combustíveis fósseis cada vez mais verdes. E nós temos, para isso, investimentos previstos de 15,2 bilhões de dólares no quinquênio, focados em produtos de alta qualidade e oferta de produtos de baixo carbono. Eu queria fazer uma pausa aqui para dar um exemplo disso, um exemplo que nos orgulha muito, né? Em 2006, a Petrobras iniciou pesquisas para fazer um diesel mais verde, né? Esse diesel hoje já é realidade, ele já é feito em 5 das nossas refinarias, e esse diesel mais verde é um diesel coprocessado com óleo vegetal, que já tem 5% de óleo vegetal na sua composição. Estamos falando de um diesel, tá, tão perfeito, patente Petrobras, que ele só pode ser diferenciado do anterior com testes de carbono 14, de tão perfeito que ele é estruturalmente. Nós já estamos indo para o diesel coprocessado R7, nós estamos aptos a vender bunker com 24% de renovável, nós estamos indo para o EFA, para o querosene de aviação mais limpo, enfim, uma quantidade, uma miríade de produtos muito grandes sendo gerados na Petrobras, que eu gosto de dizer que não são combustíveis do futuro, não, já são combustíveis do nosso presente. Na logística, nós vamos ter investimentos de 3,6 bilhões. Nós vamos investir na construção de navios de cabotagem e na expansão de mercados estratégicos, especialmente o Centro-Norte, o Centro-Oeste e o Arco Norte, dada a dinâmica do crescimento econômico dessas regiões. E finalizando os investimentos em refino, né, nós temos 0,9 bilhão previsto para a retomada das atividades do segmento de fertilizantes. Muitos perguntam, mas o que a Petrobras tem a ver com fertilizantes, né? Eu digo, temos um país que importa 80% dos seus fertilizantes. Temos o gás natural como insumo absolutamente relevante para a fabricação desse fertilizante. Um produto que arca, que é responsável por uma parcela muito grande do preço final dos fertilizantes. E esse gás é nosso, né? E nós, pior, nós reinjetamos esse gás. Então, nada melhor do que, como diria um antigo chefe meu, botar gás no bolso. Né, queremos botar o retorno financeiro desse gás no bolso, né, fazendo que os fertilizantes signifiquem para a gente um alargamento do nosso mercado do produto gás natural que nós produzimos e queremos monetizar. No segmento de gás e energia, temos investimentos de 2,6 bilhões, com destaque para a possibilidade de construção de até 2 termoelétricas no complexo de energias Boaventura, no estado do Rio de Janeiro. Bom, a depender desse mercado, né, serão 1 ou 2 no quinquênio, a depender do mercado e da demanda por energia. E nós vamos dizer também que é importante demais que a gente diga que todas essas decisões de investimento, sejam elas relacionadas à expansão do refino, sejam elas relacionadas à expansão da exploração e produção, à construção de novas plataformas, à reposição de reservas, à logística de comercialização, à transição energética, todas elas são
norteadas em forte governança e na certeza e determinação de que todos esses projetos têm que ser rentáveis para a companhia e têm que agregar valor ao nosso portfólio de negócio. Não estamos aqui para destruir valor, estamos aqui para construir valor para a sociedade, para os nossos investidores, de novo, sejam eles governamentais ou privados. Temos uma forte governança, elas norteiam o desenvolvimento desses projetos, aprovamos investimentos que se mostram, como eu disse, rentáveis, mesmo num cenário de robustez, ou seja, se nós tivermos um preço de petróleo extremamente baixo, dentro das nossas previsões, e aí eu estou falando de novo de $45 por barril, teremos todos esses projetos igualmente rentáveis e sem nenhuma perda de valor para os nossos investidores. Senhoras e senhores, analistas, investidores, eu vou finalizar reforçando a minha convicção e a convicção da nossa diretoria que a Petrobras está no caminho certo para a geração de valor sustentável. Eu acredito que nós conseguimos estabelecer um bom equilíbrio entre a demanda legítima da sociedade por energias fósseis com uma menor pegada de carbono e a necessidade de nos prepararmos e nos capacitarmos para prosperar em um mundo onde a transição energética se intensifica, ainda que haja dúvidas sobre o ritmo dessa transição. Muito obrigada por terem me ouvido. Eu vou agora passar a palavra para o nosso CFO, Fernando Melgarejo, e ele vai tecer as suas considerações sobre o nosso plano de negócios 2025-2029. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Magda. Caros analistas, investidores, uma boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Vou começar explorando alguns pontos importantes trazidos pela presidente Magda e discutir um pouco mais a economicidade do nosso plano. Espero ser breve para que a gente possa ter um período maior de perguntas e respostas. Como disse a presidente, estamos seguindo adiante com investimentos rentáveis, mesmo em cenário de robustez. É imperativo que nossos projetos resultem em VPL positivos nos cenários mais desafiadores. Caso contrário, os projetos não são aprovados. Aliás, não passariam nem a proposição em nossa governança. Nossa TIR, taxa interna de retorno projetada no IP, é de 22% nesse plano, com Brent prospectivo de equilíbrio de apenas $28 por barril. Aqui a gente fez um ajuste de custo, era 25 no planejamento anterior. No RTC, projetamos uma TIR de 14%. Já no segmento de gás e energia de baixo carbono, temos uma expectativa de 10%, superior, portanto, ao plano anterior, que era 8%. Em função dos negócios de etanol, onde esperamos maiores retornos neste plano. Enfatizo que todos os retornos aqui são em dólares reais, portanto, sem a inflação. Trazemos também, no plano, uma projeção de CAPEX mais realista. Nosso CAPEX anual oscilará ao redor de 20 bilhões de dólares por ano, numa trajetória mais estável e condizente com a capacidade de execução, tanto interna quanto da cadeia de suprimentos. Estamos trabalhando na eficiência da gestão financeira como um drive de geração de valor. E no plano, nós traduzimos essa eficiência em uma maior flexibilidade no teto da nossa dívida bruta, que agora passou a 75 bilhões de dólares. E que manteria uma baixa alavancagem mesmo em cenários de baixo preço de petróleo e se utilizássemos todo esse valor. Mas é importante destacar que isso não significa que projetamos
trabalhar com esse nível de dívida, de 75. Nossas projeções apontam para uma dívida de 65 bilhões ao longo de todo o horizonte do plano. A palavra-chave para nós é flexibilidade para a gestão da dívida por uma série de fatores, como, por exemplo, a atual alavancagem financeira em níveis subótimos e o aumento proporcional do fretamento a custos maiores. Sobre arrendamento, fretamentos, cabe ainda destacar que a maior parte dos contratos está associada a ativos de produção de óleo e gás, que trazem fluxos de caixa já no reconhecimento da dívida. Quero enfatizar o conceito de flexibilidade que está relacionado ao conceito de eficiência financeira. Com maior flexibilidade para gerir a dívida, nós agregamos valor ao negócio ao permitir espaço para antecipação de plataformas, como ocorreu, por exemplo, no FPSO de Maria Quitéria. Ou seja, agregamos valor antecipando a geração de fluxo de caixa, o que poderia ser um problema caso as limitações impostas pelo teto da dívida não permitissem espaço para o registro antecipado da dívida de afretamento. Também evitamos um outro potencial problema associado às antecipações para respeitar o teto. Poderíamos, eventualmente, nos deparar com uma situação em que exigisse o pré-pagamento de dívida com um VPL que talvez não se mostrasse a melhor alternativa econômica. O efeito disso é que podemos trabalhar com um caixa mínimo ainda menor, de até 6 bilhões de reais, ante 8 bilhões que tínhamos anteriormente. Por fim, também agregamos valor ao permitir contratos de afretamento de mais longo prazo, com aumento proporcional na dívida, mas que, por certo, podem trazer economicidade com um prazo maior. Queria também falar um pouco sobre os dividendos ordinários projetados para o plano, na ordem de 45 a 55 bilhões de dólares no horizonte do nosso plano, de 5 anos. Nossa política é fundamental na racionalidade econômica. Isso significa que nós priorizamos sempre o investimento, algo também já dito pela nossa presidente. Porque a lógica estabelece que eles vão gerar mais valor para os nossos acionistas e para as sociedades, uma vez os retornos superam sempre o custo de capital. Nenhum projeto passa em nenhum cenário dentro da nossa governança abaixo do custo de capital, ou com VPL negativo. É por isso que nossa forma de dividendos estabelece pagamentos somente após o desconto dos investimentos realizados. Dada a qualidade dos nossos ativos, a Petrobras gera caixa superior ao necessário para o negócio. E, portanto, esse excesso de caixa resulta em uma distribuição para os acionistas da empresa, em especial para a sociedade brasileira. E foi isso justamente o que fizemos com a decisão de ontem dos dividendos extraordinários da ordem de 20 bilhões de reais. Entendemos que todos os projetos de qualidade que trazem sinergia e valor aos acionistas e que estão aderentes à nossa estratégia estão e serão priorizados nesse plano. Esse é, sem dúvida, o nosso maior objetivo, investir para criar valor ao nosso acionista. E é por isso que faço eco às palavras da presidente Magda sobre o papel fundamental da margem equatorial nessa equação. Vamos buscar oportunidades rentáveis, transpor obstáculos, vencer desafios e investir para que a Petrobras continue a ser uma empresa rentável e perene, mantendo sua relevância econômica e social para todos os brasileiros, pois o Brasil é a nossa maior energia. Não é isso, presidente? Muito obrigado pela atenção de todos e devolvo a palavra para o Eduardo. Obrigado, Magda. Obrigado, Fernando. Vamos passar agora ao início da sessão de perguntas e respostas. Vou pedir a gentileza para os analistas que farão as perguntas, para que façam até uma pergunta, para a gente poder dar oportunidade ao máximo de analistas possíveis. Essa gentileza, queridos colegas, para a gente conseguir ter um evento mais democrático. A primeira pergunta vai ser do JP Morgan, do Rodolfo.
Rodolfo, seu áudio deve estar aberto. Pode prosseguir. Boa tarde, vocês me ouvem? Perfeitamente, Rodolfo. Ok, obrigado, Edu. Eu queria agradecer aos diretores e, em particular, a presença da Magda nessa conferência. A gente sempre tem a presença do Senior Management, mas ter a CEO junto aqui a gente sempre aprecia, né? Então, obrigado pela presença e pela oportunidade aqui. Uma pergunta só, então eu vou focar aqui no fato que a gente viu um plano que acho que é extremamente coerente, bem em linha com o que a administração vinha falando, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de retorno acionista também. A gente viu que houve, na parte do upstream, o deslocamento da entrada de algumas FPSOs, praticamente sem efeito na curva de produção da empresa, né? Mas houve esses atrasos, ou esses movimentos aí um pouquinho mais para frente. E também a gente notou que teve uma novidade quando a gente fala do CAPEX, que é aquele, fala assim, olha, esse aqui é um número com um mais ou menos 10%, né? Então, a minha pergunta, eu queria entender por que dessas movimentações, se a gente deve entender isso como, poxa, é um mercado que está difícil de você contratar, enfim, se vocês pudessem conversar um pouquinho a respeito desse tema, seria legal. Obrigado. Por favor, diretora Renata, você pode começar. Oi, Rodolfo, obrigada pela pergunta. Vocês têm acompanhado aqui, a gente tem falado muito, né, de algumas dificuldades que a gente tem tido para contratar os FPSOs, principalmente na modalidade de afretamento. As empresas têm tido dificuldade de obter o financiamento, né, no mercado, né? Então a gente tentou afretar, por exemplo, SEAP 1 e 2 como afretamento e a gente não conseguiu. Então a gente reviu a estratégia de contratação, a gente está aguardando o sinal verde dos nossos parceiros, a diretora Silvia está tratando disso pessoalmente, junto aos nossos parceiros do SEAP 1 e 2, para que a gente possa voltar ao mercado. Então, com isso, com essas dificuldades de contratação do SEAP 1, a gente teve um deslocamento no tempo dessas plataformas. Uma outra que teve deslocamento foi, na verdade, o projeto de Búzios 9. O problema maior de Búzios 9 foi a questão dos equipamentos subsea. A gente está com um mercado extremamente aquecido, né, e a gente teve dificuldade também para a contratação desse EPCI, então também teve esse deslocamento de 26 para 27. Basicamente é isso, tá? A questão da curva de produção, ela absorveu essas variações em função de que a gente sempre monta essa curva com base na análise de risco, então ela conseguiu absorver, né? Além disso, em 2026, que é quando a gente teve esse deslocamento de Búzios 9 para 27, a diretora Silvia com a equipe está buscando bastante projetos complementares para que a gente possa complementar também a produção. Com relação à variação de CAPEX, a gente vai passar a fazer alguma coisa semelhante ao que a gente faz com a curva de óleo, né? A gente dá um range de quanto que a gente acha que a gente vai conseguir realizar. E isso é em função das nossas análises de riscos também, a gente definiu, assim como que a gente definiu o nosso limite no segundo trimestre, né, que ficou entre 13,5 e 14,5, a gente está adotando agora também essa prática de estar um intervalo onde a gente acredita que a gente vai executar. Tá? Então, é só a questão de análise de risco, de ver o quanto que a gente pode ou não realizar. É lógico que, quando a gente faz essa análise de risco, o que a gente vai correr atrás é da mitigação desses riscos, né, para que a gente consiga realizar o topo dessa faixa. Obrigado, Renata. Vamos passar à próxima pergunta, que vai ser do Pedro Soares, do BTG. Pedro, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Edu. Boa tarde a todo o time, Magda, Melgarejo. Eu tenho uma pergunta também, então, rápida, sobre a estrutura de capital. Acho que, Melgarejo, você mencionou até, né, que a
alavancagem financeira, né, da companhia vinha em níveis subótimos, né? Mas eu queria que vocês talvez aprofundassem um pouco na magnitude de como vocês enxergavam essa ineficiência e para quais níveis a gente poderia esperar esse eventual aumento de alavancagem, ou se tem até algum target mirado por vocês, né? Eu pergunto porque olhando para o mid-range da dívida, né, que agora foi estabelecido ali entre 55 e 75, esse mid-range ainda não é muito distante, né, do limite da dívida anterior, e apesar da queda do caixa de referência também no passado, vocês, a verdade é que já ficavam bastante acima dos 8 bilhões, né, de dólares de referência. Então, de fato a dúvida quanto ao espaço que vocês, né, querem criar, né, se seria nessa ordem de 2 bilhões de dólares, que é de referência do caixa de referência, ou se pretendem de fato ir talvez um pouco mais adiante, abrindo ainda mais espaço para pagamento de dividendos extraordinários, de novo, uma vez cumprindo todas as necessidades de investimento da companhia. Obrigado. Vamos lá. Tudo bem, Pedro? Obrigado aí pela pergunta. De fato, a gente vinha com um caixa de referência de 6 bi e esse caixa ele nunca era atingido, ele sempre ficava num patamar acima. Quando a gente definiu a 6 bilhões de dólares, esse caixa também deve ficar acima porque a companhia ela é uma companhia geradora de caixa, então são ciclos. Eu vou gerando caixa, acumulando, né? Eu tenho a opção de pagar dívida ou não, mas a gente definiu em não mais ceder a dívida em pagamentos mesmo, né? E ter uma dívida mais flat em cerca de 65 bilhões, com margem de mais 10, que é o limite que a gente tem. Embora a gente espera no cenário base e não está utilizando mais isso. Mas, como eu falei, é uma visão de ciclos. Eu vou subindo, quando eu tenho uma decisão para ser tomada, eu posso ir até o limite dos 6 bilhões de dólares aqui dentro. E qual decisão? Quer seja para distribuição de dividendo, quer seja para investimentos acima do que eu tenho no nosso planejamento. O que a gente fez agora com a distribuição do extraordinário, né, isso foi uma análise técnica, né, de avaliação, com grau de confiança, olhando todo o fluxo de caixa futuro, uma visão bastante prospectiva, mas que nos garante ainda, com grau de confiança elevado, a financiabilidade de todo o plano. É uma visão que a gente vai estar sempre olhando, mas focando num caixa inferior ao que a gente vinha trabalhando, fechamos cerca de 15 bilhões, ele já foi 23, já foi 25, né? Mas a ideia é a gente trazer, como temos a flexibilidade na dívida, trazer para algo mais em linha com o limite que a gente tem, até porque esse novo teto da dívida, se em um eventual problema de cenário eu precisar usar, eu tenho limite para buscar recursos no mercado. Obrigado, Fernando. A próxima pergunta é do Guilherme, do Goldman Sachs. Por favor, Guilherme. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela chance de fazer perguntas aqui. A gente tem uma do nosso lado aqui, a gente queria explorar mais a parte de produção. A gente viu que teve um aumento na expectativa de produção de petróleo no ano que vem, e a gente entende que boa parte disso é, pelo menos, associada com a antecipação de plataformas, né, como a gente viu esse ano. A gente queria entender um pouco melhor o que está incorporado nesse guidance, em termos de paradas para manutenção ou de emissão de licenças ambientais e de operação. Porque, à primeira vista, ainda parece um pouco conservador vis-à-vis os níveis de produção que a gente viu nos últimos meses. Obrigado, pessoal. Ok, boa tarde. A questão nossa assim, de previsão de produção, ela sempre trata, a gente tem, na verdade, um modelo bem robusto de análise de risco, né? Então, a gente incorpora não apenas as plataformas que estão entrando, mas também os riscos inerentes à variação de reservatório, declínio natural da produção, paradas programadas, licenças antecipadas que sejam necessários, qualquer risco disruptivo, né? Então, de qualquer forma, é sempre importante que nessa faixa a gente tenha essa segurança para o investidor, né? Então, inclui todo esse risco, e isso nos dá essa segurança de fazer essa previsão, que ela incorpora isso, além de só apenas a entrada de novas unidades. Obrigado, Silvia. Próxima pergunta é do Regis, da XP. Por favor, Regis. Obrigado, Eduardo. Obrigado a toda a gestão da
da Petrobras, pelo espaço, pelas perguntas e também pela apresentação do plano muito coerente. Eu queria focar a minha única pergunta aqui no tema do portfólio em avaliação, e aí queria entender um pouco a composição desse portfólio, um pouco na lógica de entender como que ele é distribuído, né? Esse portfólio, ele inclui projetos de M&A, em sua maioria, ou são mais projetos orgânicos? Esses projetos são poucos projetos grandes ou são muitos projetos pequenos? Nesse bolo aí, né, nesse portfólio, está lá também Braskem, está lá, eventualmente, uma decisão de entrar no etanol, no mercado de etanol, né? Eu entendi que vocês fariam via parceria. Então, enfim, se puder, talvez explorar um pouco esse portfólio de avaliação, um pouco para entender composição, prioridades, orgânico, inorgânico, petroquímico, etanol, que vocês puderem comentar, ajuda bastante. Obrigado. Por favor. Obrigado, Regis. Bem, a gente segue uma lógica muito similar ao planejamento anterior, né, em termos de distribuição. Obviamente, são múltiplas iniciativas que a gente tem, bastante concentrada no gás, energia e baixo carbono, né? E a gente, obviamente, entrou o etanol nesse momento, que é um outro drive que a gente está olhando. A gente tem, sim, um espaço para M&A, né, que a gente está aqui dedicando, caso aconteça alguma questão. É importante que a gente não entre em detalhe de empresa, nem nada, por óbvio, né? Mas, sim, a gente tem um espaço para fazer M&As durante esses 5 anos. E o que está mais em foco aqui é o segmento gás e energia de baixo carbono. Obrigado, Fernando. Próxima pergunta vai ser do Vicente, do Bradesco. Vicente, a palavra está com você. Obrigado ao time da Petrobras. Parabéns, Magda, aí pelo seu primeiro plano estratégico aí. Vocês comentaram no call da mídia, né, que, como o Edu também comentou agora, e o meu garejo, que vocês pretendem fazer um investimento ou uma JV com alguma empresa grande de etanol. Eu queria entender, dentro da estratégia de Petrobras, qual o perfil de sócio que vocês estariam procurando, se é uma empresa que já está rodando, se é um sócio com ou sem participação em petróleo, e se vocês preferem etanol de cana ou de milho. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Nós definimos no plano, né, como eu disse para vocês, que o etanol era mandatório para nós enquanto principal competidor de um produto nosso no mercado, que é a gasolina. Então, decidimos fazer isso. Nós temos uma área de fusões e aquisições na empresa, né, que está lidando com esse tipo de possibilidade. Nós estamos conversando aí com umas 4, 5 empresas e, por óbvio, né, nós não podemos antecipar quais são ou qual é o porte do negócio. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, em se tratando da Petrobras, tem que ser alguma coisa de porte relevante, né? Isso não dá para ter uma empresa desse tamanho lidando com um monte de negocinhos irrelevantes, né? Então, temos que fazer alguma coisa grande, compatível com o porte da Petrobras, e estamos conversando aí com alguns players do mercado. Eu vou pedir licença para vocês para não os elencar. Obrigado, Magda. Próxima pergunta vem do Caio, do Bank of America. Caio, você pode fazer as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. No plano anunciado, vocês comentam, né, que os investimentos na parte upstream, né, incluem projetos que visam aumentar a disponibilidade de gás. Então, minha pergunta, né, é se isso já estaria refletido, né, nos projetos em implantação e onde as plataformas já foram contratadas, ou se isso seria mais para os projetos em estudo, né? E como que esse foco em aumentar a disponibilidade de gás impactaria a produtividade dos campos e o capex necessário em comparação com o portfólio atual da Petrobras? Obrigado. Obrigado, Caio. Silvia, por favor. Caio, o processo nosso de reinjeção de gás, né, faz parte logo da estratégia de produção, né? Então, a gente sempre busca o maior valor
dos nossos produtos. Então, a reinjeção faz parte disso. A questão, inclusive, do pré-sal com alto teor de CO2, muitas das vezes a reinjeção foi a oportunidade da gente poder não emitir CO2 e dar favorabilidade aos nossos reservatórios, aumentando o fator de recuperação. Então, isso aí faz parte aí da nossa estratégia, né? Então, essas decisões sempre são feitas numa avaliação econômica das melhores oportunidades, análise de opções que nós temos, né, se a gente vai reinjetar ou não, é sempre feito da forma que a gente gere maior valor. No caso específico, assim, muitos já foram decididos, mas nós estamos agora num projeto ainda em fase de avaliação de alternativas, que é o Búzios 12, né, em que se pretende ali não apenas a produção de óleo, mas aumentar significativamente a produção de gás, até fazendo uma espécie de hub de gás, de próprio gás das diversas áreas de Búzios, né? Isso está em avaliação das oportunidades ainda, mas é uma linha que nós estamos fazendo para garantir esse aumento de fornecimento de gás sem prejuízo, né, da economicidade e da lucratividade dos nossos produtos, dos nossos campos. Obrigado, Silvia. A próxima pergunta vem do Rodrigo, do Santander. Rodrigo, por favor. Boa tarde, Edu, Magda, Fernando, todos o time aqui da Petrobras. E queria também dar os parabéns aqui pelo plano, né? Acho que cada ano que a gente olha aqui é um processo bem evolutivo, tem muita informação e a qualidade sempre melhorando também. Acho que minha pergunta aqui é sobre a geração de caixa, aquela parte de fontes e uso de caixa, né? E eu queria talvez focar na parte de usos e tentar entender um pouco e conectar, acho que com um ponto dos arrendamentos, né? Acho que a gente olhou uma mudança relevante no fluxo de caixa de investimentos versus o plano anterior e também na parte de arrendamentos. E a gente entende que tem de fato aqui mudança em formato de contratação de unidade de produção. E queria entender um pouco mais aqui qual é a causa raiz dessa mudança, né? Que foi uma mudança, acho que bem relevante. Então, se vocês pudessem discutir um pouco aqui, eu acho que seria interessante. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Fernando, por favor. Rodrigo, obrigado aí pela questão. É um ponto, sim, que a gente tem que discutir, esclarecer aqui para todo mundo, né? Nesse ano, a gente fez alguns ajustes, aprimoramentos nas metodologias que faziam a alocação desses valores. A gente alocava alguns fluxos operacionais, alguns itens em fluxos operacionais e caixa de investimento, e fluxo de caixa em investimentos. Nesse período, a gente fez esse ajuste, aprimorou a metodologia e algumas coisas continuaram indo para arrendamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês que fica bem claro que ele é um CAPEX, é um arrendamento associado a CAPEX, está cadastrado aqui como arrendamento, mas, na verdade, ele faz parte do investimento. A gente tem barcos, né, barcos arrendados para colocação de dutos flexíveis. Os dutos flexíveis, eles são o quê? Investimento de CAPEX. E esse serviço, que é de arrendamento, antes ele ficava como fluxo de caixa de investimento e não como arrendamento, e a gente fez esse ajuste agora. Desse total, cerca de 17 bilhões é esse ajuste e 3 bilhões é uma parte de inflação que foi agregada ao valor de arrendamento. Obrigado, Fernando. A próxima pergunta vem do Eric, do Itaú BBA. Por favor, Eric. Oi, pessoal. Boa tarde. Do nosso lado, na verdade, eu queria só explorar um pouco mais a parte das premissas. Queria entender aqui em que momento do ano em que a companhia ela acaba definindo as premissas de tanto de preço de petróleo, crack spread e a taxa de câmbio, e o que levou aqui a essa mudança versus os dados do último plano. Obrigado. Obrigado, Eric. Fernando, você pode responder, por favor. Eu não entendi direito a pergunta. Por favor, Eric, você pode repetir? Claro. Na verdade, eu queria entender mais um pouco do timing aqui,
que a companhia ela acaba definindo as premissas do plano estratégico atual. Então, especificamente aqui em relação a preço de petróleo e cracker spread em si. Ah, tá legal, desculpa. Desde o início da discussão do plano, a gente vem definindo isso, né, desde o primeiro semestre. A gente olha muito uma visão de mercado, olhamos o que os analistas trazem. Por exemplo, Brent na Bloomberg hoje está de 60 a 92. Tentamos encontrar um bom termo, um meio termo nesse sentido. Assim como o dólar também, que é um item importante. E a gente vem discutindo durante toda a elaboração do plano essas premissas, né? A gente adotou o dólar um pouquinho acima de 80 e o Brent um pouquinho acima de 80 e o dólar por volta de 5 reais o dólar, né? E o importante é essa combinação, Brent versus dólar, para fazer a receita total do plano. Obrigado, Fernando. Próxima pergunta vem do Matheus, do UBS. Matheus, a palavra está com você. Opa, boa tarde, time Petrobras. Obrigado por as perguntas e queria primeiro elogiar o trabalho de comunicação do plano e acho que da área de RI ficou muito claro os documentos e a apresentação. Minha pergunta é em dividendos e na posição de caixa, colocar um comentário sobre a possibilidade de trabalhar mais próximo ao caixa mínimo de 6 bilhões de dólares, mas qual que é o grau de confiança que precisa ter, que a companhia precisa ter para não chegar ao mínimo em nenhuma parte desse período e quais as consequências ou mecanismos de mitigação de caso chegue abaixo desse período, desse mínimo em algum momento, e ainda se internamente a companhia mantém a definição de um caixa de referência próximo do que ela gostaria de rodar acima desse mínimo de 6 bi para operação. É isso, obrigado. Fernando, hoje você está requisitado. Eu estou requisitado, né? A gente tem um valor, um índice de confiança para todo o plano, mas obviamente a gente vê isso aí, faz um índice de confiabilidade ano a ano. Naturalmente, no início do período, né, o índice de confiabilidade é muito maior e ele vai reduzindo devido às incertezas que acontecem no futuro. A gente tem uma matriz que um nível ótimo é acima de 60%, desde que a gente tenha fundamentos sólidos para isso, né? E que a gente também tem uma questão discricionária. Numa eventualidade total que dê tudo errado, a gente tem como fazer paradas de investimentos a qualquer tempo, né, aqueles não contratados, e com isso a gente tem a garantia da financiabilidade do projeto, de todo o plano. Quanto ao 6 bi, a gente sim pretende trabalhar com caixa um pouco menor do que a gente vinha trabalhando até então. Obrigado, Fernando. Próxima pergunta vem do Bruno, do Morgan Stanley. Bruno, por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todo o time Petrobras. Obrigado por pegar as perguntas. Vou dar um refresco aí para o Fernando, talvez. Queria explorar o tema de produção de novo, mas com uma ótica mais no longo prazo, né? Quando a gente olha a curva do plano, ela se estaciona aí em 3,2 milhões de BOE por dia, o petróleo em 2,5 milhões de barris. Eu queria saber se vocês olham esse patamar como uma espécie de nível ótimo, olhando, né, como que você remunera o investimento necessário para chegar nessa produção, ou se vocês consideram também o que é um nível ótimo em termos de um índice R sobre P, né, de reposição de reserva ao longo do tempo. E queria entender se, havendo a possibilidade de investir mais, se seria factível a gente ver níveis de produção maiores do que esses 3 milhões de barris por dia ao longo das próximas iterações do plano estratégico, né? Então, o que deveria acontecer para vocês conseguirem chegar num nível de produção maior, se isso é uma possibilidade? Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Silvia, por favor. Okay. Bruno, na verdade, nós estamos sempre avaliando, né, de forma assim, o potencial das nossas descobertas de produção é um processo constante, né? E a nossa estratégia vem sempre assim, para falar, maximizar valor, né, do portfólio, e a gente tem sempre o foco em ativos rentáveis, né?
Aí, atualmente, nós temos essa linha de procurar descarbonização das operações, aumento de oferta de gás, reposição de reservas, né? E temos, através da gestão clara de aumento de produção dos nossos reservatórios, né? A questão de reposição de reserva é uma linha constante, é um foco principal da nossa gestão aqui. Temos um investimento de 7,9 bilhões, né, de dólares para esse período agora do plano, né? E vamos fazer 51 pós-exploratórios nesse período. E aí essa questão da manutenção da curva, ela está totalmente alinhada com essas estratégias, né? De termos os nossos ativos dando a maior rentabilidade, né? E novas descobertas que estão sendo postas aí após, né, a perfuração de poços, onde a gente aposta bastante, como a gente já falou aqui no nosso plano, no potencial grande que nós vemos na margem equatorial, né? Vamos continuar investindo fortemente no sul-sudeste, bacia no sul, aí, basicamente, a bacia de Pelotas, com investimentos, atualmente, nesse período aí da área de sísmica, na faixa de 60 milhões de dólares, né? Então, na verdade, é isso. Todo esse conjunto nos leva a uma curva de produção que hoje já operamos, né, cerca de 4 milhões de barris por dia. Nessa curva chegaremos a praticamente 4,5 em operação, né? Então, essa aí tem sido a linha de buscar o melhor valor e o melhor retorno aqui dos investimentos. Muito obrigado, Silvia. A próxima pergunta vem do Scotiabank, do Jorge. Por favor, Jorge, a palavra está contigo. Jorge, você nos ouve? Pode prosseguir. Bem, vou passar para o próximo analista, que é o Gabriel do Citi. Gabriel, a palavra vai estar com você. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Primeiro, agradecer aqui pelo tempo e pela apresentação. De novo, um belo trabalho, acho que muito detalhe, acho que dá para entender bem quais são as prioridades da empresa. E até nesses pontos de prioridade, eu queria, talvez meu ponto aqui, acho que a gente falou um pouco sobre M&A, um pouco sobre essa carteira em avaliação, e eu senti um pouco mais de ênfase na parte petroquímico. Não sei se estou errado aqui, mas vocês deram um pouco mais de ênfase no setor petroquímico nessa apresentação, e até mencionando o nome da Braskem, né, nessa apresentação. E aí, essa semana tiveram algumas notícias falando sobre uma possível capitalização, uma possível discussão com os bancos. Eu queria ouvir de vocês um pouco mais sobre como tratar esse assunto, como vocês estão tratando esse assunto internamente, e qual que é o caminho aqui natural da companhia, olhando até essa possibilidade aqui desse mercado de gás pungente que vai ter nos próximos anos, com produção de petróleo. Como que vocês veem o setor petroquímico no Brasil? Como vocês queriam estar presentes nesse setor daqui para frente? Como que a Braskem se encaixa nesse plano? Obrigado, Barra. Vou passar para o Fernando. Se o William quiser complementar, por favor, fique à vontade. Fernando, pode prosseguir. Obrigado pela pergunta. Em relação ao negócio, a gente já tem uma parcela importante da Braskem, cerca de 36% do total, 47% das ONs, e o ideal para a gente seria que a gente tivesse um parceiro operacional relevante, que conhecesse o mercado e conduzisse a companhia da melhor forma possível, e a gente tendo, obviamente, sinergias que, por certo, temos com a companhia. Não há nenhum interesse nosso, né, em estatizar a companhia, passar dos 50% do seu capital, porque isso tem outras implicações, inclusive de balanço. A gente tem que reconhecer a dívida no nosso balanço também, e além dos seus efeitos por estar estatizada, né? Eu vou passar para o William aqui sobre questões de sinergia e tudo mais, e da importância da petroquímica dentro do complexo Petrobras. Obrigado pela pergunta. Eu tive no evento de refino europeu, o principal evento de refino na Europa, semana passada,
E um dos grandes focos do evento foi exatamente isso, que eu refino que as grandes companhias majors estão caminhando e devem caminhar para a integração com petroquímica, agregando valor numa área, no segmento que é importante para a fixação de carbono e a utilização nobre do fóssil. Tá? Inclusive petroquímica verde também. E destacando que as empresas devem buscar reforçar as sinergias com o refino. Nós já temos. Nós temos uma sinergia muito forte do nosso refino, nossa estrutura de refino, com as petroquímicas, fornecendo, por exemplo, matérias-primas, trocando produtos, matéria-prima vai, por exemplo, para o Polo do Rio, para a Braskem, retorna hidrogênio, que nós utilizamos no nosso hidrotratamento, no hidrorefino. Então, nós já temos essa sinergia e, com o Braskem, a gente, que já, como o próprio Belgarino falou, nós já somos participantes, né, do capital da Braskem, nós somos também donos da Braskem, né? Então, nós vamos buscar cada vez mais essa sinergia, e destacando que, além da Braskem, nós temos também potencial muito forte com o gás do EIP, né? Com a produção maior de C2+, de etano, a gente poder atuar tanto no polietileno como em algumas produções importantes, como, por exemplo, o ácido acético. O Brasil importa praticamente todo o ácido que consome, fundamental para várias atividades químicas, né? E outras possibilidades. Então, nós temos muito potencial com a própria Braskem, buscar essas sinergias muito fortes, que é o caminho natural, inclusive para o uso da nafta, né? Como a Magda falou de manhã, tem uma competição forte do etanol com a nafta, é um caminho também natural para a nafta, né? E também algumas possibilidades nossas de Petrobras, com o que nós temos aí de potenciais com o nosso etano disponível no gás do pré-sal. Obrigado, Fernando. Obrigado, William. Vamos para a nossa última pergunta, do HSBC, da Liliana. Lili, a palavra está com você. Oi, obrigada. Parabéns pela elaboração, pela transparência do plano de investimentos. A minha pergunta é assim: as projeções de geração de fluxo de caixa para 2025 se baseiam em uma curva de Brent de $83, spread de refino que são tipo 14, 22 dólares por barril. Espero que elas se realizem, porém elas nos parecem um pouco otimistas, porque são maiores do que os dados recentes, são maiores que os valores spot. Então, vocês poderiam abrir as premissas que você tem para 2026, 7, 8, que não estão no plano, e colocar em contexto, né, a expectativa de realização, principalmente do crack spread, né? E nessa linha, na verdade, a pergunta indireta que está implícita é: se a sua projeção de geração de caixa de 2025 não se realizar, provavelmente por questões externas, certo? Como ficaria a sua projeção de distribuição de dividendos? Qual é a sua flexibilidade em, por exemplo, fazer uma postergação de investimento ou aumentar seu nível de endividamento para além do que vocês estão colocando como guidance nesse plano? Super obrigada. Obrigado, Lili. Vou passar para o Fernando. Fernando, por favor. Vamos lá. Alô? Bom, nos primeiros anos do plano, o nosso índice de confiança e acerto é maior que 85%. Então, nos 2 primeiros anos são os anos que a gente tem o maior índice de nível de confiança de todo o plano. Então, a gente, por certo, tem uma garantia de que esses fluxos vão se realizar. De todo modo, todos os projetos que são realizados e avaliados pela Petrobras, a gente faz 3 cenários. E no cenário mais adverso, a gente trabalha com um Brent a $45. Se não passar em $45, aí sim o projeto é descartado e a gente vai para outro projeto, né? Então, para ter algum problema, a gente teria que ter um Brent abaixo de 45 nesses 2 anos, e mesmo assim a gente tem agora a flexibilidade de ter uma dívida maior. Embora a gente está travando em 65 bi, temos um limite de 75, que são mais 10 bilhões que a gente teria nesse curto espaço. Além disso, a gente vê uma sobra de caixa no período entre 5 e 10 bilhões de dólares, que podem tanto ser utilizados para dividendos extraordinários, como também
para novos investimentos. Se eu não realizei alguma coisa, ou se o meu cenário foi para um cenário menos otimista ou pessimista, né, eu posso usar também esse valor para cobrir eventuais necessidades de caixa e investimento, até porque o nosso foco sempre vai ser investimento, se eu comparar isso com dividendo. Se eu tiver que priorizar, serão investimentos, desde que tenha VPL positivo. Do ponto de vista do investidor ordinário, né, a gente tem a fórmula, e a fórmula prevê o fluxo de caixa menos investimentos. Então, o investimento também estaria garantido e teria uma redução, nesse sentido, do dividendo ordinário. Obrigado, Fernando. A gente encerra aqui o momento de sessão de perguntas e respostas. Quero agradecer, em nome de todo o time aqui, os comentários, elogios que a gente recebeu, mas quero agradecer especialmente os feedbacks e as contribuições que vocês, analistas e diversos acionistas com quem a gente tem relação, dão para a gente ao longo do ano. A gente sempre ouve muito e isso contribui bastante para que a gente tenha um material cada vez melhor, né? Quero também ressaltar aqui, nessa oportunidade, a importância dos nossos analistas sell-side, de propagarem, claro, com a independência que devem ter, o discurso da companhia, estarem sempre muito próximos do nosso time de RI, procurando entender e passar a mensagem correta. Muito obrigado a vocês. Quero agradecer a participação de todos, tivemos milhares de conectados nesse webcast, e caso hajam perguntas adicionais, certamente terão, a gente vai estar juntos ao longo das próximas semanas e meses para discutir, esclarecer detalhes desse plano. A gente vai estar sempre à disposição. Vou passar a palavra para a presidente Magda, para a presidente fazer um encerramento. Os seus comentários finais, por favor, presidente. Bom, como vocês viram aí, esse plano de negócios da Petrobras, o planejamento estratégico 2050, foi bastante maturado na companhia. Ele é um plano desenvolvido a várias mãos. Todas as diretorias e os seus staffs se manifestaram e trabalharam com muito afinco para entregar para vocês um plano de negócios e um plano estratégico realmente consistente, factível e com um bom retorno para acionistas e para a sociedade em geral. Nós já acreditamos, fruto do desempenho recente, de novo, de agosto para cá, que a Petrobras realizou, que esse plano vai ser realizado na sua margem, inclusive eu me arrisco a dizer, na sua margem superior. Nós temos reservas para desenvolver, estamos antecipando plataformas. O ano de 2025 vem aí com a contribuição do FPSO Maria Quitéria antecipado, com a FPSO Almirante Tamandaré também antecipado. Só para vocês terem uma ideia assim, de um valor aproximado, quando a gente antecipa um FPSO tipo Maria Quitéria de 6 meses, nós estamos falando de algo aí superior a $1 bilhão de VPL adicional, né? Quando a gente antecipa um Almirante Tamandaré aí por 2 meses, estamos falando de outros mais de $1 bilhão. Então, a antecipação dessas duas plataformas por si só já traz para a gente um VPL adicional aproximado de cerca de $3 bilhões, que é o que nós estamos entregando para vocês. É isso que está representado aqui, é esse o compromisso da Petrobras, é esse o meu compromisso da diretoria, do nosso staff, com realizar todo esse investimento com o máximo de eficácia, com o máximo de empenho, com celeridade e com tempestividade. Nós estamos trabalhando administrativamente para que isso tudo aconteça, e vocês podem confiar que a Petrobras não vai decepcionar seus acionistas, não vai decepcionar a sociedade brasileira. Dito isso, muito obrigada. Nós estamos aqui de portas abertas. Quaisquer que sejam as dúvidas dos senhores, nós vamos ter todo o prazer de responder a qualquer tempo e a qualquer hora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Magda. Em breve a gente vai disponibilizar o replay aqui da gravação do webcast. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado pela presença. Até a próxima webcast.